Paz do Senhor, meus irmãos, palavra de Deus para a nossa meditação. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: E tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque ficou esquecida nos dias de Saul. Davi, quando assumiu o seu reinado em Israel, quando assumiu o trono de Israel, uma de suas primeiras atitudes foi trazer de volta a Arca da Aliança para o centro de Israel, que simbolizava a presença de Deus. Foi restaurar a adoração a Deus ali naquele lugar. E o texto é bem claro que diz que nos dias de Saul, a arca tinha ficado esquecida. A presença de Deus tinha ficado esquecida. Saul também era um homem que buscava a Deus. Mas ele só buscava a Deus mediante as suas necessidades, mediante as suas demandas, mediante a tudo aquilo que ele estava disposto a buscar e adquirir para você. E logo depois ele se esquecia totalmente do Deus que tinha lhe dado vitória, do Deus que o tinha abençoado, e desobedecia a Deus e agia contrário à vontade de Deus. E que nós possamos refletir durante esses nossos dias, meus irmãos. Quando esse furacão passar, quando essa tempestade for embora, como iremos reagir diante da nossa vida? Como serão as nossas próximas alianças? Será que a presença de Deus está no centro da nossa vida? Ou será que a presença de Deus ela ficou esquecida? Será que a presença de Deus ela tem sido buscada continuamente? Ou será que a presença de Deus tem ficado esquecida e temos buscado ela só nos momentos em que nós estamos necessitados e precisando de alguma benesse de Deus? Sabe como é que nós demonstramos que alguém é importante para as nossas vidas? É quando nós gastamos tempo com esta pessoa. É a quantidade de tempo que nós dedicamos a essa pessoa. Qual a quantidade de tempo que nós temos dedicado ao nosso Deus? A presença de Deus. Quando nós passarmos por tudo isso, sabe qual é a minha oração? É que depois dessa tempestade se levante uma igreja avivada. Uma igreja que passou todo esse tempo sendo nutrida da palavra de Deus, sendo nutrida do jejum, sendo nutrida da oração. De repente, um povo que reclamava que não tinha mais tempo, de repente, um povo que reclamava que não tinha tempo de orar, que não tinha tempo de ler a Bíblia, que não tinha tempo de jejuar, de repente esse povo está separado, está em casa, muitos estão sem trabalhar. Deus está nos falando alguma coisa a respeito disso, meus irmãos. Deus está querendo nos mostrar que não adianta a nossa correria. Não adianta tudo isso que nós temos adquirido, não adianta. A prioridade é Ele. A nossa prioridade é Deus, tem que ser Ele. Não tínhamos tempo de congregar, não tínhamos tempo de ir aos cultos, os nossos cultos estavam ficando cada dia mais vazios. E agora estamos sentindo falta de estarmos juntos, congregando na presença de Deus. Que nós possamos aprender também com tudo isso. Que nós possamos valorizar mais também os nossos tempos de estar na casa de Deus, de estar congregando, de estar buscando a Deus juntos ali reunidos. Até nisso o nosso Deus está nos ensinando nesses dias. E que se a presença de Deus tem ficado em segundo plano, que a presença de Deus tem sido esquecida em algum lugar da nossa vida, e nós temos priorizado tantas outras coisas, que possamos aprender nesses dias que Ele é prioridade nas nossas vidas, que Ele é o primeiro lugar. O sábio, ele enfrenta a dificuldade, ele enfrenta a luta, e ele aprende com aquilo, ele não precisa passar novamente. Mas o tolo, quando acaba a luta, quando acaba a dificuldade, quando acaba a provação, logo ele esquece e não aprendeu nada. E vai ser necessário passar por tudo novamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde nesses dias.
e que possamos estar a cada dia buscando a presença de Deus. E breve estaremos juntos na casa do Senhor louvando o seu nome.